Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 9. Efésios 6, versículos de 5 a 9. Efésios 6, 5 a 9. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Meus irmãos, nós vimos lá no capítulo 5, versículo 18 a 21, quando Paulo diz que nós não deveríamos nos embriagar com vinho, mas encher-nos do Espírito. E ao terminar o versículo 21, ele diz que a pessoa, quando você se enche do Espírito, ou você está cheio do Espírito, há uma submissão. E Paulo começa a partir do final do capítulo 5, ele vem falando sobre essa questão da submissão. Ele fala do relacionamento entre marido e esposa no casamento, nós já vimos isso. Depois ele vai falar com relação a pais e filhos, também já vimos. E agora ele vai tratar do relacionamento entre servos e senhores. Se você for pensar no contexto em que Paulo expõe e que esse texto é colocado, o servo e o senhor estava relacionado ao lar, à família. Por quê? Porque as casas tinham pai, mãe, filhos e escravos. Esse era o contexto em que o texto está colocado. Então, Paulo ele vem mostrar agora nesse texto que há também um relacionamento de submissão relacionado com servos e senhores. Nós sabemos que nós hoje não vivemos num período de escravidão. Então, às vezes, você pode pegar um texto desse e dizer assim, eu não vou, isso não serve para mim, porque nós não vivemos hoje, nesse dia de escravidão. Apesar de desumana que a escravidão era, no contexto de época, a escravidão era algo considerado legal. Então, a escravidão naquela época era algo legal, era algo natural na sociedade de época, e os senhores tinham o direito de vida e morte sobre os seus escravos. A situação era muito complicada, como também era complicada para a mulher. Então, quando você pega essa situação da mulher na família, e você lê o texto colocado sobre o casamento, você vai ver que Paulo está falando algo, a palavra de Deus está nos mostrando algo muito diferente da sua época. E esse texto também, ele tem algumas coisas que nós precisamos de olhar. E para nós hoje, nós precisamos de aplicar na nossa vida os princípios que estão no texto. Eu não sou escravo de ninguém, então não tem que ler o texto. Não é por aí não.
Você precisa de pegar os princípios e trazê-lo para a sua vida no dia de hoje. Esse texto, na verdade, ele é uma expressão detalhada da cristologia, aquilo que você tem com relação a Cristo, no seu relacionamento com Cristo, assim como nós vimos no casamento, no início do relacionamento entre o homem e mulher, o marido e esposa, no casamento. Você nota que tudo está relacionado com essa visão nossa com relação a Cristo. Então, aqui nesse texto, Paulo vai identificar os escravos como Cristo, na mesma postura de Cristo, e também na postura nossa como cristão para com Cristo. Então ele começa, quanto a vós outros, ele falou os pais e filhos, agora ele diz, quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Então ele coloca que o servo tem que ser obediente ao seu Senhor. O princípio da obediência, o princípio da submissão continua. Assim como ele coloca no casamento, ele coloca com os pais, e agora ele vai colocar como servos e Senhor. E ele diz, obedecei segundo a carne no temor, na sinceridade do vosso coração. O que a palavra está dizendo? É que a obediência, ela tem que ser com sinceridade de coração. Ele faz essa colocação, o servo tem que obedecer o seu Senhor com sinceridade de coração, como a Cristo. Ou seja, o que a palavra está dizendo, que a nossa obediência como servo de Cristo tem que ser com sinceridade. Nós não podemos achar que podemos servir a Cristo como servos sem sinceridade de coração. Ele diz, como a Cristo, não servindo à vista. O que é servir à vista? É você servir a Cristo quando você está sendo visto. Isso é muito comum, enquanto eu estou sendo visto dentro da igreja, enquanto eu estou sendo visto por alguém da igreja, ou enquanto eu estou sendo visto em determinados lugares, eu sirvo a Cristo com sinceridade. Mas lá na hora que eu não estou sendo visto, eu ajo de outra forma. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, você que é servo, você que é escravo, não pode servir ao seu Senhor enquanto está sendo observado por ele. Aí o Senhor saía, o que o escravo fazia? Cruzava os braços. Ou o que o escravo fazia? Falava mal. Na frente tratava com toda aquela humildade, com toda aquela pompa, dizendo, não, sim Senhor, e quando o Senhor saía, ele cruzava os braços. Então, você repara o seguinte, que quando ele tá se referindo a isso, ele está dizendo o seguinte, que você tem que servir ao Senhor com sinceridade. E aí ele vai continuar, ele diz, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, você não pode servir para agradar a homens. Então, o que a palavra está dizendo é o seguinte, você que é escravo, para o período na época de Paulo, você não pode servir ao seu Senhor somente à vista, ou com o objetivo de agradar a homens. Você tem que servir como você serve a Deus, para agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus. E ele vai completar dizendo, certo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso
Outra vez o Senhor, quer seja servo, quer livres. O que ele está dizendo, meus irmãos? Que a compensação de Deus é certa para aqueles que servem a Deus com fidelidade, com sinceridade de coração, em todo e qualquer lugar. É claro que o texto diz isso, quando ele diz, certo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. E o Senhor aqui não é o seu Senhor patrão, mas é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Ele diz, o seu Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E aí ele passa a falar para os senhores. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças. Não ameace, não agrida, sabendo que o Senhor, tudo deles, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, ele diz, assim como o Senhor que está nos céus, cuida dos seus servos, vocês devem cuidar também dos seus servos. Meus irmãos, algumas coisas aqui nesse texto, nós precisamos de colocar em prática na nossa vida. Algumas coisas que são muito sérias. A primeira coisa que nós precisamos de entender é que Jesus é o padrão de servo. Nós precisamos colocar isso na nossa mente. O padrão de servo que nós encontramos na Bíblia é Jesus. Assim como nós vimos que o padrão para o marido é Jesus, o cabeça da igreja. O padrão para o pai é o Deus Pai, que é o nosso Pai. O padrão de servo é Jesus. Quando você para observar, você vai ver que Jesus, ele serviu com humildade, com submissão, com obediência e foi servo, ao ponto de pegar os seus próprios discípulos, colocar sentado, lavar o pé deles e depois dizer, eu vos dei o exemplo, aquele que vos presida seja aquele que vos sirva. Ou seja, ele coloca bem claro que ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Então o padrão de servo é o padrão de Cristo. Jesus também é o padrão de Senhor. O padrão de domínio de Senhor, daquele que domina e governa sobre todas as coisas. Jesus é soberano sobre todas as coisas. Mesmo sendo soberano, Jesus é misericordioso, Jesus é compassivo, Jesus é compensador. O texto diz que ele compensa aquele que serve. Ele há de compensar ainda no porvir, quando ele promete o galardão para aqueles que são fiéis. Ele promete aqueles que são fiéis. Então nós precisamos de entender que o padrão de servo é Jesus e o padrão de Senhor é Jesus. Porque Jesus deu o exemplo de servo e Jesus dá o exemplo de senhorio nos nossos dias. E aí nós esbarramos numa questão muito séria, porque quando nós pensamos no homem sem Cristo como Senhor na sua vida, aquele que Deus não domina sobre a sua vida, nós vamos encontrar o quê? Na maioria das vezes, não vou dizer na totalidade, mas na maioria das vezes nós encontramos homens, seres humanos, que são exploradores, que são gananciosos, que são injustos. Então o padrão de Senhor no mundo é o padrão de domínio para alcançar alguma coisa relacionada com o próprio mundo. Então quando você olha para a vida no normal de empresas, de trabalho que nós vivemos nela, nós vamos encontrar pessoas que são injustas, não têm misericórdia, pessoas que
que são servos ou são funcionários, vamos aqui trocar o nome de servo, são fingidos, pessoas que são desonestas no seu trabalho. Como que são desonestas no trabalho? Quando não produzem aquilo que poderiam produzir. Isso é desonestidade. E é o que nós encontramos. Além de encontrarmos aquilo que é muito comum, quando você encontra a perseguição. Você já experimentou isso quando você está num determinado trabalho e há aquela luta, aquela perseguição terrível para se alcançar alguma coisa? Eu tenho, às vezes, me encontrado com pessoas crentes que dizem assim, encontramos esses dias, pastor, ora, porque aqui do meu trabalho eu estou sendo perseguido. Aí, esses dias eu virei para uma pessoa, uma irmã, falei assim, mas você está esperando o quê? Você espera o quê do mundo? Essa é a ação do mundo. Então, nós precisamos de pegar esses princípios, tanto como servos ou como Senhor, entender que em Cristo nós não podemos ser como o mundo é. Em Cristo nós temos que, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nós temos que servir como servimos ao Senhor. Nós temos que trabalhar como trabalhamos para o Senhor. O grande problema às vezes é que nós somos relaxados na obra do Senhor e somos relaxados também no nosso trabalho secular, achando que o trabalho secular não tem espiritualidade, vamos dizer assim. Na verdade, meus irmãos, o que nós precisamos de entender é que não importa onde nós estejamos, sejamos servos ou sejamos Senhor, nós temos que fazer como base aquilo que nós fazemos para Cristo, com fidelidade, com honestidade, com esforço, com propósito, dedicar ao máximo. Aí nós temos, o mundo nos ensina que hoje hoje você trabalha de acordo com o que você ganha. Ou seja, não, eu ganho pouco, então eu produzo pouco. Meus irmãos, isso não existe. Não existe. Você tem que produzir no seu trabalho o máximo que você pode. Fora disso é desonestidade. Mas eu ganho pouco, então pede conta. Vai procurar outra coisa para fazer. Você não pode aceitar um trabalho e depois você determinar o quanto você deve trabalhar. Não é assim com Cristo. É você que determina o quanto você vai fazer para Cristo? Não, o que determina o quanto você vai fazer para Cristo é o seu Senhor, que é o Jesus. Então nós precisamos de tomar cuidado, porque às vezes nós pegamos esse texto e pensamos assim, hoje nós não vivemos num mundo de escravidão, se eu não sou escravo, então eu faço do meu jeito. Não é assim. Se como escravo é isso que o Senhor esperava, e é isso que o Senhor espera dos seus escravos, o que Ele não espera daquele que é assalariado? Às vezes nós pensamos, mas isso aqui é para o escravo. Se para o escravo da época, os princípios eram esses, e para nós que somos assalariados, o que o Senhor espera de nós? O Senhor espera de nós que a gente, como cristãos, nós devemos produzir e servir no nosso trabalho como servindo a Cristo, porque em Cristo é que nós temos o modelo de servo. Em Cristo nós temos o modelo de servo, em Cristo nós temos o modelo de Senhor. Então nós precisamos de aplicar isso na nossa vida. Hoje não vivemos nesse mundo de escravidão e nós precisamos de
tomar cuidado, porque os princípios de vida estabelecidos no texto, tanto quanto para marido e mulheres, quanto para pais e filhos, é também para empregados e patrões. É a mesma coisa. O padrão continua. Nós não vamos ter casamento diferente do que temos na Bíblia, não vamos ter relacionamento de pais com filhos diferente do que está aqui, e também não vamos ter diferença entre patrões e empregados. Patrões ou chefes não são em nada diferentes dos senhores que nós temos aqui. O que a Bíblia está colocando é exatamente essa posição em que nós devemos nos submeter ao senhorio. E aí, meus irmãos, nós precisamos de parar e refletir, porque às vezes nós não servimos da forma que nós precisamos de servir. E aí, às vezes nós ficamos pensando, né? Ah, mas por que que Deus não me abençoa? Por que que Deus não... Por que que a minha vida está assim, está assado? Irmãos, é porque muitas vezes nós não somos cristãos fora da igreja. Lá fora. Nós não trabalhamos como cristãos. Nós não obedecemos como cristãos. Nós não mandamos como cristãos. Às vezes, lá no mundo, como patrões, nós agimos como os incrédulos. Como empregados, nós agimos como os incrédulos. Nós pegamos o padrão do mundo e vivemos segundo o padrão do mundo. Nós não podemos viver segundo o padrão do mundo. O nosso padrão é Cristo. Padrão de senhorio e padrão de servo. E nós precisamos de servir ao Senhor com fidelidade, dedicar a Ele aquilo que nós temos que dedicar. E nós precisamos de entender que nós somos cristãos em todos os lugares que nós vivemos. Não importa o que fazemos, nós temos que agir como cristão. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte: a nossa sujeição a Cristo tem que ser demonstrada na nossa vida. Tem que ser demonstrada. E repare o seguinte, que da hora que a palavra nos mostra sobre sermos cheios do Espírito, que coloca a sujeição, a submissão, você repara que ele vem tratando disso. Há um princípio básico, tanto no casamento, quanto no relacionamento de pais com filhos, quanto na relação de patrões e empregados. Nós precisamos de entender que na vida cristã, o padrão nosso é a nossa submissão ao Senhor Jesus. Esse é o padrão. E nós não podemos perder isso de vista. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor esteja fazendo com que nós sejamos servos fiéis, obedientes, e que saibamos que o Senhor espera isso da nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor realmente esteja falando ao nosso coração. Vamos passar para a nossa ceia.